Um médico milionário achava que seria só mais uma consulta de rotina, mas ao descobrir que a paciente tímida nunca havia sido tocada, sua vida mudou para sempre. Inscreva-se no canal para mais histórias incríveis e comente de qual cidade e país você está nos assistindo. O sol matinal de março incidia através das enormes janelas do Hospital Sírio-Libanês, criando reflexos dourados no piso de mármore do consultório mais cobiçado de toda São Paulo. Doutor Gabriel Santos ajustava o punho da camisa italiana enquanto observava a movimentação da Avenida Paulista 20 andares abaixo. Aos 35 anos, ele havia construído uma reputação impecável como cardiologista, mas sabia que parte de seu sucesso vinha do sobrenome que carregava. Dr. Gabriel, sua próxima paciente chegou, anunciou Fernanda, sua secretária, através do interfone. Sua voz carregava o mesmo tom profissional de sempre, mas ele detectou uma nuance diferente. Gabriel se acomodou atrás da mesa de mogno maciço, repleta de diplomas emoldurados em ouro e fotografias com personalidades influentes de São Paulo. O consultório exalava opulência, poltronas de couro legítimo, obras de arte contemporânea nas paredes e um sistema de som que tocava música clássica em volume baixo. Tudo ali foi cuidadosamente escolhido para impressionar seus pacientes, em sua maioria empresários e socialites que pagavam fortunas por seus serviços. "Pode mandar entrar", respondeu, organizando os papéis sobre a mesa. A porta se abriu lentamente e uma jovem hesitou na entrada. Gabriel ergueu os olhos e sentiu algo incomum, uma pausa involuntária. A paciente era completamente diferente de suas clientes habituais. Usava uma blusa simples de algodão azul claro, uma saia midi discreta e sapatos baixos sem marca aparente. Seus cabelos castanhos estavam presos em um rabo de cavalo simples, e ela segurava uma bolsa de tecido com as duas mãos, como se fosse um escudo protetor. "Por favor, entre. Sou o Dr. Gabriel Santos", disse ele, levantando-se e estendendo a mão. A jovem deu 2 passos tímidos e parou novamente, seus olhos castanhos evitando o contato direto. Eu sou Marina Silva", murmurou, sua voz quase inaudível. Ela olhou para a mão estendida do médico, mas não a cumprimentou, mantendo as suas firmemente agarradas à bolsa. Gabriel baixou a mão discretamente, intrigado pela reação. Em 15 anos de carreira, nunca havia encontrado alguém tão visivelmente desconfortável em sua presença. "Por favor, sente-se", disse gentilmente, indicando a poltrona em frente à sua mesa. Marina se dirigiu à cadeira como se caminhasse sobre vidro, cada movimento carregado de hesitação. Ela se sentou na borda da poltrona, mantendo as costas eretas e os olhos fixos no chão. Gabriel notou que suas mãos tremiam ligeiramente. "Marina, vi em sua ficha que você veio encaminhada pelo Dr. Rodrigues de Campinas. Pode me contar o que está sentindo?" Gabriel conscientemente suavizou sua voz, percebendo que a abordagem direta que usava com outros pacientes não funcionaria ali. Ela ergueu os olhos rapidamente, encontrou os dele por uma fração de segundo e imediatamente desviou o olhar. Meu coração, ele bate muito rápido às vezes, principalmente quando preciso falar com pessoas que não conheço." Sua voz era melodiosa, mas carregada de ansiedade. Gabriel fez algumas anotações, observando discretamente cada gesto da jovem. "E há quanto tempo isso acontece?" Desde sempre, eu acho, mas piorou muito nos últimos meses." Marina ajeitou uma mecha de cabelo atrás da orelha, um gesto que Gabriel achou curiosamente tocante. "Você mora sozinha em São Paulo?" ele perguntou, notando o endereço de Campinas em sua ficha. "Não, eu vim só para a consulta. Moro com minha avó em Campinas. Ela está doente e precisa de cuidados." Marina finalmente ergueu os olhos, e Gabriel sentiu algo se mexer em seu peito. Havia uma pureza naquele olhar, uma inocência que ele não via há anos em seu mundo de relacionamentos calculados e interesses mútuos. "Entendo. E me diga, Marina, você já passou por algum cardiologista antes?" Ela balançou a cabeça negativamente. "O Dr. Rodrigues disse que eu precisava ver um especialista porque meus exames mostraram algumas alterações. Ele disse que o senhor era o melhor." Gabriel sentiu uma pontada de algo que não conseguia identificar. Orgulho? Responsabilidade?
Ou algo mais profundo? Vamos fazer alguns exames, então. Você se sente confortável para que eu examine seu coração? O rosto de Marina se tingiu de vermelho intenso. Ela apertou a bolsa contra o peito e baixou a cabeça. Eu nunca... Ninguém nunca... Ela gaguejou, incapaz de completar a frase. Gabriel franziu a testa, confuso. Marina, é apenas um exame médico. Vou usar o estetoscópio para ouvir seu coração. É completamente normal e necessário. Ela assentiu rapidamente, mas suas mãos continuaram tremendo. Sim, eu sei. É só que eu nunca... Novamente, as palavras morreram em seus lábios. Por um momento, Gabriel se perguntou se havia entendido corretamente o que ela estava tentando dizer. Em sua experiência, era impossível que uma jovem de 26 anos nunca tivesse sido examinada por um médico. Ele decidiu abordar a situação com ainda mais delicadeza. Tudo bem, Marina. Vamos com calma. Você pode ficar com a blusa? Apenas vou colocar o estetoscópio sobre o tecido inicialmente, está bem? O alívio no rosto dela foi palpável. Ela assentiu, e pela primeira vez desde que entrara no consultório, relaxou ligeiramente os ombros. Gabriel se aproximou com o estetoscópio, movendo-se lentamente para não assustar Marina. Quando ele se posicionou ao lado da cadeira, pode sentir a tensão irradiando dela como ondas de calor. Suas mãos tremiam visivelmente, e ela mantinha os olhos fechados com força. Marina, respire fundo para mim, disse suavemente, colocando o estetoscópio sobre sua blusa na região do coração. O que ele ouviu o surpreendeu. O coração dela batia descompassadamente rápido, não apenas pela ansiedade da consulta, mas num padrão que sugeria algo mais complexo. Gabriel franziu a testa, concentrando-se nos sons. Seu coração está batendo muito acelerado. Isso acontece frequentemente? Ele perguntou, removendo o estetoscópio. Marina abriu os olhos e o encarou por um breve momento. Sempre que alguém se aproxima muito de mim. Sua voz era quase um sussurro. Gabriel retornou à sua cadeira, intrigado não apenas pelos sintomas médicos, mas pela reação da jovem. Em 15 anos atendendo pacientes de todas as idades e backgrounds, nunca havia encontrado alguém com tamanha aversão ao contato humano. Marina, preciso fazer algumas perguntas que podem parecer pessoais, mas são importantes para o diagnóstico. Você se sente confortável para conversar? Ela assentiu timidamente, ajeitando a blusa e cruzando as mãos no colo. Você pratica exercícios físicos? Não muito. Caminho pela cidade às vezes, mas nada intenso. E como está seu sono? Irregular. Acordo várias vezes durante a madrugada com o coração disparado. Gabriel fez anotações cuidadosas. Me conte sobre sua família. Há histórico de problemas cardíacos? O rosto de Marina se fechou ligeiramente. Meus pais morreram quando eu tinha 12 anos. Um acidente de carro. Desde então moro com minha avó materna. Sinto muito. Gabriel disse sinceramente. Deve ter sido muito difícil. Foi. Minha avó é tudo que tenho. Por isso vim a São Paulo sozinha pela primeira vez na vida. Ela não pode viajar por causa da artrite. Marina mexeu nervosamente com a alça da bolsa. Eu nunca saí de Campinas sem ela. Gabriel começou a entender melhor o quadro. Marina, você tem amigos, relacionamentos? O rubor voltou ao rosto dela imediatamente. Não muito. É difícil para mim falar com pessoas. Especialmente... Ela parou, mordendo o lábio inferior. Especialmente homens. Gabriel completou gentilmente. Ela assentiu, mortificada. Eu sei que deve parecer ridículo para alguém da minha idade, mas eu sempre fui muito tímida. Na escola, os outros meninos, eles zombavam de mim. Diziam que eu era estranha, que nunca ninguém iria querer uma menina tão esquisita. Gabriel sentiu uma pontada de raiva por crianças que ele nunca conheceu. Isso não é verdade, Marina. Timidez não é um defeito. Mas é, não é? Ela disse, finalmente erguendo os olhos para encontrar os dele. Tenho 26 anos e eu nunca tive um namorado. Nunca beijei ninguém. Nunca deixei ninguém me tocar. As palavras saíram em uma torrente, como se ela precisasse libertar um segredo guardado por anos. Gabriel ficou genuinamente chocado, não pela confissão em si, mas pela dor crua na voz dela, pela forma como ela parecia se odiar por sua inocência. Ele havia crescido em um mundo onde relacionamentos eram transacionais,
onde pessoas se conectavam por interesse ou conveniência, a vulnerabilidade pura de Marina o atingiu como um soco no estômago. Marina, ele disse calmamente, não há nada de errado com você. Cada pessoa tem seu próprio ritmo, suas próprias experiências. Ela riu amargamente. É fácil falar isso quando se é como o senhor. Bem-sucedido, bonito, confiante. Aposto que nunca teve dificuldades para se relacionar com pessoas. Gabriel parou, caneta suspensa sobre o papel. A observação dela o atingiu de forma inesperada. Era verdade. Ele nunca havia lutado contra timidez ou insegurança romântica. Desde a adolescência, relacionamentos chegavam facilmente a ele, frequentemente motivados por seu status social e perspectivas financeiras. É verdade, ele admitiu. Mas isso não torna sua experiência menos válida ou importante. Marina o observou com surpresa, como se não esperasse honestidade tão direta. Agora, Gabriel continuou, retomando o foco médico, preciso entender melhor seus sintomas. Quando seu coração acelera mais? Em que situações específicas? Quando preciso ir ao mercado sozinha? Quando o carteiro vem à porta? Quando preciso falar no telefone com estranhos? Ela fez uma pausa. E principalmente quando homens olham para mim ou tentam conversar comigo. Como se sente fisicamente quando isso acontece? Tontura, falta de ar, suor frio. Às vezes, sinto que vou desmaiar. Marina tocou inconscientemente o peito. É por isso que minha avó insistiu para eu vir aqui. Ela tem medo que seja algo sério no coração. Gabriel fez mais anotações, sua mente médica processando os sintomas, enquanto uma parte mais profunda de si mesmo permanecia focada na jovem à sua frente. Havia algo sobre Marina que o afetava de forma completamente inesperada. Talvez fosse sua honestidade brutal, sua vulnerabilidade não calculada, ou simplesmente o fato de que ela era completamente diferente de qualquer mulher que ele já havia conhecido. Marina, com base no que você me contou e no exame inicial, acredito que seus sintomas cardíacos estão relacionados à ansiedade social, mas quero fazer alguns exames complementares para ter certeza absoluta, ele explicou. Vou prescrever um Holter, um monitor cardíaco que você usará por 24 horas e alguns exames de sangue. Isso significa que não é nada grave. A esperança em sua voz era tocante. Significa que vamos cuidar muito bem de você, Gabriel respondeu, surpreendendo-se com a genuinidade de suas próprias palavras. Na manhã seguinte, Gabriel chegou ao hospital mais cedo que o habitual. Havia passado a noite pensando em Marina Silva. Seus olhos assustados, sua vulnerabilidade crua e, principalmente, a forma como ela havia se aberto com ele. Era incomum para seus pacientes compartilharem detalhes tão íntimos e, mais incomum ainda, era ele se importar tanto com os aspectos pessoais de um caso. Dr. Gabriel, a paciente Marina Silva está aqui para colocar o Holter, informou Fernanda, interrompendo seus pensamentos. Já? O agendamento era para as 10. Ela chegou a 1h. Disse que perdeu o ônibus da manhã de Campinas e teve que pegar o das 5 da madrugada. Fernanda baixou a voz. Ela parece exausta, doutor. Gabriel franziu a testa. Mande-a entrar e peça para Carla preparar um café fresco. Minutos depois, Marina apareceu na porta, visivelmente cansada. Suas roupas eram as mesmas do dia anterior, apenas mais amarrotadas, e ela carregava uma pequena mochila surrada. Marina, você dormiu no hospital? Gabriel perguntou preocupado. Ela corou profundamente. Não, eu dormi na rodoviária. O hostel que eu havia reservado? Eles disseram que não tinham meu nome na lista. Sua voz tremeu ligeiramente. Eu nunca fiz uma reserva sozinha antes. Acho que fiz algo errado. Gabriel sentiu uma pontada de algo que não conseguia nomear. Raiva, proteção, ou talvez apenas tristeza pela situação dela. Marina, por que não me ligou? Ou ligou para sua avó? Minha avó não sabe que eu vim para cá. Ela acha que é só uma consulta rápida. Se ela souber que preciso ficar mais tempo, vai querer vir também e ela não pode viajar. Marina mexeu com a alça da mochila. E eu não queria incomodar o senhor. O senhor já está sendo muito gentil comigo. Sente-se, Gabriel disse, mais gentil do que pretendia. Vou pedir para Carla trazer um café e alguma coisa para você comer antes de colocarmos o Holter. Enquanto esperavam, Gabriel observou Marina discretamente.
Ela parecia menor e mais frágil sob a luz fluorescente do consultório, e ele notou que ela evitava olhar diretamente para ele, mantendo os olhos fixos nas próprias mãos. Marina, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela assentiu timidamente. Por que sua avó não sabe sobre seus problemas do coração? Vocês são próximas? O rosto de Marina se suavizou pela primeira vez. Somos muito próximas. Ela é minha melhor amiga, na verdade. Minha única amiga. Ela fez uma pausa. Mas ela já se preocupa tanto comigo. Sempre diz que eu preciso sair mais, conhecer pessoas, viver minha vida. Se ela souber que tenho ansiedade social tão grave que está afetando meu coração, ela vai se culpar, Gabriel completou. Exatamente. Ela já se culpa por eu ser tão diferente. Acha que me protegeu demais depois da morte dos meus pais. Marina finalmente ergueu os olhos. Mas não foi culpa dela. Eu sempre fui assim, mesmo antes do acidente. Gabriel se inclinou ligeiramente para a frente. Como assim? Mesmo pequena, eu me escondia atrás da minha mãe quando chegavam visitas. Na escola, eu comia sozinha no recreio. Outros pais diziam que eu era uma criança esquisita, que precisava de ajuda psicológica. Sua voz ficou mais baixa. Depois do acidente, piorou muito. Minha avó me levou em vários psicólogos, mas eu nunca conseguia falar. Ficava em silêncio a sessão inteira. A enfermeira Carla entrou com uma bandeja de café e pães, interrompendo a conversa. Gabriel notou como Marina se encolheu ligeiramente quando outra pessoa entrou na sala. Obrigada, Marina murmurou para Carla sem erguer os olhos. Após Carla sair, Gabriel observou Marina comer devagar, pequenos goles de café e pedaços minúsculos de pão. Tudo nela era contido, controlado, como se ela ocupasse o menor espaço possível no mundo. Marina, você trabalha? Sim, eu cuido da minha avó e faço alguns trabalhos de costura em casa. Bordo toalhas e roupas de bebê para uma loja em Campinas. Ela sorriu timidamente. É algo que posso fazer sozinha, em casa. Você gosta de costurar? Amo. Quando estou costurando, minha mente fica quieta. Não penso em nada além dos pontos, das cores, dos desenhos. Seu rosto se iluminou ligeiramente. Minha mãe me ensinou antes de morrer. Ela dizia que eu tinha mãos de fada. Gabriel sorriu. Tenho certeza que tem mesmo. O rubor voltou ao rosto de Marina, mas desta vez parecia mais suave, menos de vergonha e mais de timidez genuína. Bom, vamos colocar o holter então, Gabriel disse, levantando-se. Carla vai ajudar você com os eletrodos. É um procedimento simples, mas sei que pode ser desconfortável para você. Marina assentiu, respirando fundo, como se preparasse para uma batalha. 2 horas depois, Marina estava de volta ao consultório de Gabriel, o pequeno monitor cardíaco discretamente preso sob sua blusa. Carla havia sido extraordinariamente gentil durante o procedimento, explicando cada passo e permitindo que Marina mantivesse o máximo de privacidade possível. Como está se sentindo? Gabriel perguntou, notando que ela parecia ligeiramente mais relaxada. É estranho, mas não desconfortável, Marina respondeu, tocando inconscientemente o local onde estava o monitor. A enfermeira Carla foi muito gentil comigo. Ela é especial mesmo. Trabalha aqui há 10 anos e tem um talento especial para lidar com pacientes ansiosos. Gabriel se acomodou em sua cadeira. Marina, preciso perguntar. Onde você vai ficar esta noite? Ela baixou os olhos novamente. Pensei em voltar para a rodoviária. Ou talvez encontrar um lugar mais barato. Não. A palavra saiu mais firme do que Gabriel pretendia. Desculpe, não quis ser brusco, mas você não pode passar outra noite na rodoviária. É perigoso e você precisa descansar adequadamente para o holter funcionar corretamente. Marina pareceu surpresa com a preocupação dele. Eu não tenho muito dinheiro para hotel, Dr. Gabriel. A consulta e os exames já custaram quase todas as minhas economias. Gabriel sentiu algo se contraindo em seu peito. Ele estava acostumado com pacientes que reclamavam dos preços de seus honorários enquanto usavam relógios que custavam mais que um carro popular. A simplicidade de Marina, sua preocupação genuína com dinheiro, o tocou profundamente. Marina, vou fazer uma ligação para um hotel que conheço. Eles darão um desconto especial para pacientes do hospital. Não precisa se incomodar, Dr. Gabriel. Eu posso... Precisa sim. Gabriel pegou o telefone. Faz parte do tratamento você ter uma noite de sono adequada. Enquanto Gabriel falava ao telefone,
Marina o observou discretamente. Havia algo diferente na forma como ele a tratava, não com a condescendência que ela estava acostumada, nem com a impaciência que muitos demonstravam com sua timidez. Ele parecia genuinamente preocupado com seu bem-estar, e isso a confundia. Pronto, Gabriel disse, desligando o telefone. O Hotel Comfort na Rua Augusta vai receber você. Já está tudo acertado. Mas eu preciso pagar. Já está pago, Gabriel disse calmamente. Considere parte do pacote de exames. Marina o encarou, seus olhos castanhos brilhando com algo entre gratidão e confusão. Por que está sendo tão gentil comigo? Eu sou apenas mais uma paciente. Gabriel parou a pergunta o pegando desprevenido. Por que estava sendo tão gentil? Por que se importava tanto com uma paciente que havia conhecido há apenas um dia? Ele não tinha uma resposta clara, apenas a certeza de que havia algo em Marina que o afetava profundamente. Porque todos merecem ser tratados com dignidade, ele respondeu finalmente. E por quê? Porque você me lembra que ainda existem pessoas genuínas no mundo. Marina ficou em silêncio por um longo momento, processando suas palavras. Ninguém nunca disse isso para mim antes. Então as pessoas erradas estiveram em sua vida. Gabriel respondeu sem pensar. O comentário pairou no ar entre eles, carregado de um significado que nenhum dos dois estava preparado para explorar. Dr. Gabriel, Marina disse suavemente, posso perguntar uma coisa? Claro. O senhor é casado? Tem família? Gabriel hesitou. Era uma pergunta simples, mas a forma como Marina a fez com curiosidade genuína, sem segundas intenções, o fez refletir sobre sua vida pessoal de uma forma que não fazia há anos. Não sou casado. Tive alguns relacionamentos, mas nada sério. Ele fez uma pausa. Meu trabalho sempre foi minha prioridade. E, para ser honesto, ainda não encontrei alguém que me fizesse querer mudar isso. Deve ser solitário, Marina observou com a honestidade brutal que a caracterizava. Às vezes, Gabriel admitiu surpreso com sua própria franqueza. E você, além de sua avó, não tem outros parentes? Não. Meus pais eram filhos únicos e meus avós paternos morreram quando eu era bebê. É só eu e vovó Conceição. Marina sorriu suavemente. Ela sempre diz que somos duas velhinhas solteiras cuidando uma da outra. Sua avó deve ser uma mulher especial para ter criado alguém como você. Como eu? Marina perguntou confusa. Gentil, honesta, autêntica. Gabriel se deu conta de como suas palavras soavam íntimas demais para uma consulta médica, mas não conseguiu se arrepender delas. Marina ficou vermelha até a raiz dos cabelos. Eu não sou especial, Dr. Gabriel. Sou apenas eu. Talvez seja exatamente isso que a torna especial, ele disse suavemente. Eles ficaram em silêncio. Um momento carregado de algo que nenhum dos dois queria nomear. Gabriel se pegou pensando como seria conhecer Marina em outras circunstâncias, como seria conversar com ela sem a barreira formal da relação médico-paciente. Bem, ele disse finalmente voltando ao modo profissional, amanhã você volta para removermos o Holter e analisarmos os resultados. Dependendo do que encontrarmos, podemos começar um tratamento adequado. E se for algo grave? Não será, Gabriel disse com convicção. Mas mesmo que seja, vamos cuidar de você. Prometo. Marina o encarou, e pela primeira vez desde que se conheceram, manteve o contato visual por mais de alguns segundos. Obrigada, Dr. Gabriel. Por tudo. Quando ela saiu do consultório, Gabriel ficou sozinho com seus pensamentos. Havia algo acontecendo ali que ia além da medicina, algo que o assustava e o atraía ao mesmo tempo. Marina Silva estava despertando sentimentos que ele não sabia que ainda podia sentir. Proteção, ternura e algo mais profundo que ele não estava pronto para admitir. Gabriel passou a noite inquieto, seus pensamentos voltando constantemente para Marina. Era incomum para ele se preocupar com pacientes fora do horário de trabalho, mas algo sobre a jovem tímida havia tocado uma parte sua que ele pensava estar adormecida. Às 3 da manhã ele se pegou imaginando se ela estava conseguindo dormir no hotel, se o Holter estava funcionando adequadamente, se ela não estava com medo. No dia seguinte, Marina chegou pontualmente ao consultório, parecendo mais descansada, mas ainda carregando a mesma timidez característica. Ela usava um vestido simples de flores miúdas,
algo que Gabriel imaginou que ela havia escolhido cuidadosamente para a ocasião. Como foi a noite? Ele perguntou enquanto ela se acomodava na poltrona familiar. Melhor do que eu esperava, Marina respondeu, um pequeno sorriso tocando seus lábios. O quarto era pequeno, mas limpo e silencioso. Consegui dormir algumas horas. Ótimo. Vamos remover o router e analisar os dados. Carla novamente ajudou com o procedimento, e em poucos minutos o monitor estava conectado ao computador de Gabriel. Enquanto os dados eram processados, ele observou Marina discretamente. Ela parecia mais à vontade hoje, menos tensa, embora ainda evitasse olhá-lo diretamente. Marina, enquanto esperamos os resultados, gostaria de conversar um pouco mais sobre sua vida em Campinas. Isso me ajuda a entender melhor o contexto dos seus sintomas. Ela assentiu. O que o senhor gostaria de saber? Me fale sobre um dia típico seu. Marina pensou por um momento. Acordo cedo, por volta das 6. Preparo o café da manhã para mim e para a vovó Conceição. Ela tem artrite, então tem dificuldade para se mover pela manhã. Sua voz se suavizou ao falar da avó. Depois do café, ajudo ela com o banho e os medicamentos. Às vezes, ela quer sentar no quintal, então levo ela para tomar sol. E depois? Eu costuro. Tenho uma pequena oficina no quarto dos fundos. Bordo toalhas de mesa, enxovais de bebê, às vezes reformo roupas para as vizinhas. Marina gesticulou delicadamente com as mãos. Paro para o almoço, cozinho para nós duas. À tarde, continuo costurando ou leio para a vovó. Ela gosta de romances antigos. Gabriel tentou imaginar essa vida simples e rotineira, tão diferente da sua própria existência frenética entre consultas, cirurgias e compromissos sociais. E à noite? Jantamos juntas, assistimos televisão. Vovó gosta de novelas. Marina sorriu genuinamente pela primeira vez. Ela sempre comenta sobre os personagens como se fossem pessoas reais. Aquela Fernanda é muito sem vergonha, ela diz. Me faz rir. Parece uma vida tranquila. É, mas também é... Marina hesitou, procurando as palavras certas. Às vezes me sinto presa, sabe? Como se o mundo fosse gigantesco e eu vivesse numa bolha minúscula. Vovó sempre diz que eu preciso sair, conhecer pessoas da minha idade, mas é difícil para você. Impossível, ela corrigiu. Quando preciso ir ao banco ou à farmácia, meu coração dispara antes mesmo de sair de casa. Imagina conhecer pessoas novas, ter que conversar, ser normal. O computador emitiu um bip, indicando que a análise estava completa. Gabriel se virou para a tela, estudando os gráficos e dados que apareciam. Marina observou sua expressão intently, tentando decifrar o que os números significavam. Bem, tenho boas notícias, Gabriel disse, virando-se para ela. Seu coração está estruturalmente perfeito. Os episódios de taquicardia são realmente causados por ansiedade, não por problemas cardíacos orgânicos. O alívio no rosto de Marina foi palpável. Então não vou morrer de ataque cardíaco? Gabriel riu suavemente. Não. Definitivamente não. Mas isso não significa que devemos ignorar seus sintomas. Ansiedade pode ser muito debilitante e você merece tratamento. Que tipo de tratamento? Bem, há algumas opções. Medicação para a ansiedade pode ajudar a controlar os episódios agudos, mas penso que o mais importante seria terapia psicológica, especificamente para ansiedade social. Marina se encolheu na cadeira. Eu já tentei terapia quando era mais nova. Nunca funcionou. Você era uma criança traumatizada, então. Agora é uma adulta que reconhece o problema e quer mudança. Faz toda a diferença. Gabriel se inclinou ligeiramente para a frente. Marina, posso perguntar uma coisa? Você quer mudar? Quer conseguir se relacionar com pessoas? A pergunta a pegou desprevenida. Ela ficou em silêncio por um longo momento, considerando. Eu acho que sim. Às vezes fico imaginando como seria ter uma amiga para conversar sobre coisas de mulher. Ou poder ir a um restaurante sem sentir que todos estão me olhando. Ela fez uma pausa. Ou talvez até, um dia, conhecer alguém especial. Alguém especial? Marina corou profundamente. Um homem que pudesse me amar apesar de eu ser, assim, tímida, inexperiente, esquisita. Marina, Gabriel disse firmemente, você não é esquisita. Você é diferente, e isso é uma coisa boa.
O mundo precisa de pessoas como você, genuínas, gentis, autênticas. Ela o encarou com uma mistura de surpresa e algo que parecia esperança. O senhor realmente acredita nisso? Acredito, ele respondeu, e percebeu que estava sendo completamente sincero. Na verdade, tenho certeza de que qualquer homem seria sortudo em conhecer você. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoções não ditas. Gabriel se deu conta de que havia cruzado uma linha, e suas palavras haviam ido além do profissionalismo médico. Mas olhando para Marina, vendo a forma como ela o observava com aqueles olhos castanhos, cheios de vulnerabilidade e algo que poderia ser interesse, ele não conseguiu se arrepender. Dr. Gabriel, Marina disse suavemente, posso perguntar uma coisa muito pessoal? Pode. Como o senhor imagina que seria estar com alguém como eu? Alguém que não sabe nada sobre... Ela gesticulou vagamente, incapaz de terminar a frase. Gabriel sentiu seu coração acelerar. Era uma pergunta íntima, vulnerável e completamente inapropriada para o contexto médico, mas havia algo na forma como Marina a fez, com honestidade brutal e necessidade genuína de entender, que o fez querer responder com a mesma sinceridade. Imagino, ele disse cuidadosamente, que seria uma experiência única, poder descobrir tudo junto com alguém, construir intimidade baseada em confiança real, não em experiências passadas. Seria especial. Marina não disse nada, mas seus olhos não deixaram os dele. Naquele momento, Gabriel soube que algo havia mudado entre eles, algo que ia muito além da relação médico-paciente. E na semana que se seguiu, Gabriel não conseguiu tirar Marina da cabeça. Era incomum para ele se distrair durante cirurgias ou consultas, mas constantemente se pegava pensando em seus olhos castanhos, na forma como ela corava quando ele a elogiava, na vulnerabilidade crua com que ela havia falado sobre sua inexperiência. Ele havia prescrito um medicamento leve para a ansiedade e dado a ela o contato de uma psicóloga especializada em ansiedade social. Tecnicamente, o caso estava encerrado. Marina deveria retornar em 1 mês para a avaliação. Mas Gabriel não conseguia deixar passar. Na quinta-feira, ele fez algo que nunca havia feito em 15 anos de carreira. Ligou para uma paciente sem motivo médico urgente. Alô? A voz de Marina soou surpresa quando ela atendeu o telefone. Marina, é o Dr. Gabriel. Como você está se sentindo? Dr. Gabriel, aconteceu alguma coisa? A preocupação era evidente em sua voz. Não. Desculpe se a assustei. Apenas queria saber como você está se adaptando ao medicamento. Uma pausa. Está ajudando, eu acho. Não tenho sentido o coração disparar tanto quando preciso sair de casa. Ótimo. E a psicóloga? Conseguiu marcar consulta? Ainda não. Marina hesitou. Ela fica em São Paulo. Seria difícil para mim vir toda semana. Gabriel franziu a testa. Marina, o tratamento psicológico é importante. Você não pode melhorar apenas com medicação. Eu sei. É só que é complicado deixar minha avó sozinha e gastar dinheiro com passagem de ônibus toda semana. Gabriel sentiu aquela pontada familiar de proteção. E se eu conseguisse uma referência em Campinas? Alguém próximo da sua casa? Seria possível? Claro. Vou fazer algumas ligações e te retorno. Obrigada, Dr. Gabriel. O senhor tem sido muito gentil comigo. Após desligar, Gabriel ficou parado por alguns minutos, analisando seus próprios motivos. Estava mesmo preocupado apenas com o bem-estar médico de Marina? Ou havia algo mais? Ele passou o resto do dia fazendo ligações, procurando psicólogos em Campinas que pudessem ajudar Marina. Finalmente encontrou doutora Letícia Moraes, uma profissional respeitada que se especializava em ansiedade social e tinha experiência com pacientes tímidos. Na sexta-feira à tarde, ele ligou novamente para Marina. Consegui uma psicóloga excelente em Campinas, doutora Letícia Moraes. Ela fica na região central, perto da estação rodoviária. Sério, que bom, já conversei com ela. Conversei. Expliquei seu caso e ela demonstrou bastante interesse em ajudar. Você pode ligar para ela segunda-feira. Não sei como agradecer, Dr. Gabriel. Gabriel respirou fundo, sabendo que estava prestes a cruzar uma linha definitiva. Marina, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você gostaria de tomar um café comigo? Fora do consultório, quero dizer. Como pessoas normais.
O silêncio do outro lado da linha foi tão longo que Gabriel pensou que a ligação havia caído. Marina? Você ainda está aí? Estou, ela disse com voz muito baixa. Você está me convidando para um encontro? Sim, Gabriel respondeu, sua própria voz mais baixa do que o normal. Estou. Outro silêncio. Mas por quê? Você é médico, bem-sucedido, bonito. Pode sair com qualquer mulher. Por que quereria sair comigo? A pergunta doeu em Gabriel de uma forma que ele não esperava. Porque você é diferente, Marina. Porque quando converso com você, sinto que estou falando com uma pessoa real, não com uma versão editada de alguém. Porque você me faz lembrar que ainda existem pessoas genuínas no mundo. Mas eu não sei como. Eu sei. E está tudo bem. Não precisa ser nada além do que você é. Você não se envergonharia de ser visto comigo? A pergunta foi como um soco no estômago de Gabriel. Marina, qualquer homem seria sortudo em ser visto com você. Você é linda, gentil, inteligente. Quem te fez acreditar que não vale nada? Ele ouviu um soluço abafado do outro lado da linha. Marina, desculpe, ela disse com voz embargada. É que ninguém nunca disse essas coisas para mim. Ninguém nunca me achou bonita ou interessante. Então essas pessoas estavam cegas, Gabriel disse firmemente. Você aceita tomar um café comigo? Prometo que será em um lugar tranquilo, sem pressão. Eu quero, mas tenho medo. Há medo de quê? De decepcionar você, de não saber conversar, de fazer algo errado. Marina, você não pode me decepcionar sendo você mesma, e não existe forma errada de tomar café. Ela riu suavemente entre as lágrimas. Quando? Sábado à tarde? Posso ir até Campinas. Você viria até aqui? Claro. Conheço um café simpático no centro da cidade. Lugar pequeno, tranquilo. Tudo bem, Marina disse, sua voz ainda insegura, mas com uma pitada de coragem. Sábado à tarde. Às 3 horas? Às 3 horas. Após desligar, Gabriel se deu conta do que havia feito. Havia convidado uma paciente para sair, cruzando todas as linhas éticas da medicina. Mas olhando para dentro de si mesmo, ele não conseguia se arrepender. Havia algo em Marina que o atraía de forma profunda e genuína. Não apenas sua beleza natural, mas sua autenticidade, sua vulnerabilidade, a forma como ela via o mundo com olhos não contaminados pelo cinismo. Ele havia passado anos saindo com mulheres que sabiam exatamente o que queriam dele: status, dinheiro, conexões sociais. Marina não queria nada disso, ela apenas queria ser aceita pelo que era, e Gabriel estava descobrindo que isso era exatamente o que ele também queria. Gabriel chegou a Campinas na sexta-feira à noite, depois de cancelar um jantar social que havia agendado há meses. Ele reservou um quarto no hotel mais próximo ao centro da cidade, mas passou a maior parte da noite acordado, nervoso, de uma forma que não sentia desde a adolescência. No sábado de manhã, ele escolheu roupas cuidadosamente, jeans escuros, camisa social clara, sapatos casuais. Nada muito formal que pudesse intimidar Marina, mas também nada muito casual que a fizesse se sentir mal vestida. O café literário ficava numa rua tranquila do centro histórico de Campinas, com mesinhas de madeira, estantes repletas de livros e música suave ao fundo. Gabriel chegou 15 minutos antes do horário combinado, escolheu uma mesa no canto mais reservado e pediu um café enquanto esperava. Às 3 horas em ponto, ele viu Marina através da vitrine. Ela estava parada na calçada, claramente hesitando. Usava um vestido simples de cor azul marinho, sandálias baixas, e havia soltos cabelos que caíam em ondas suaves sobre os ombros. Estava linda, mas Gabriel podia ver mesmo à distância que ela estava nervosa. Ele se levantou e foi até a porta para recebê-la. Oi, Marina. Oi, ela respondeu, sua voz quase um sussurro. Seus olhos evitaram os dele, focando no chão. Você está linda, Gabriel disse sinceramente. Marina corou profundamente. Obrigada. Você também está bem. Gabriel sorriu. Vamos entrar? Já escolhi uma mesa tranquila. Ele a guiou até a mesa que havia reservado, notando como ela mantinha os braços cruzados defensivamente sobre o corpo. Quando se sentaram, Marina imediatamente pegou o cardápio e o segurou como um escudo. É um lugar bonito, ela disse olhando ao redor com curiosidade. Achei que você gostaria. Vi que há muitos livros. Marina relaxou ligeiramente. Eu gosto de ler.
principalmente à noite, quando vovó está dormindo. Que tipo de livros você gosta? Romances, principalmente. Clássicos brasileiros, Machado de Assis, José de Alencar. Ela fez uma pausa. Sei que deve parecer antiquado para alguém como você. Não parece antiquado, parece refinado, Gabriel disse. Eu mal tenho tempo para ler além de revistas médicas. Marina o observou por um momento, como se estivesse tentando decifrar se ele estava sendo sincero. Você não precisa fingir que tem interesses em comum comigo, Dr. Gabriel. Primeiro, pode me chamar apenas de Gabriel. Segundo, não estou fingindo nada. Estou genuinamente interessado em conhecer você. Mas por quê? A pergunta saiu com a mesma honestidade brutal de sempre. Você deve conhecer mulheres interessantes, sofisticadas, experientes. Por que perder tempo comigo? Gabriel se inclinou para a frente. Marina, posso ser completamente honesto com você? Ela assentiu. Nos últimos 10 anos, saí com muitas mulheres. Advogadas, médicas, empresárias, socialites. Todas interessantes, todas sofisticadas, todas experientes. E sabe o que descobri? Que muitas delas eram versões editadas de si mesmas. Mostravam apenas o que achavam que eu queria ver. Diziam apenas o que achavam que eu queria ouvir. Marina o ouvia atentamente, seus olhos finalmente encontrando os dele. Você é diferente, Gabriel continuou. Você é genuína. Quando fala comigo, sei que está sendo completamente honesta. Não há jogos, não há máscaras. É refrescante. Mas também é chato, Marina disse. Não tenho histórias interessantes para contar, não viajo, não frequento lugares sofisticados. Me conte sobre sua vida, então. O que você faz quando não está cuidando da sua avó? Marina pensou por um momento. Eu gosto de sentar no quintal de manhã cedo, quando o sol está nascendo. Bebo café e observo os passarinhos. Temos bem-te-vis que fazem ninho na mangueira. Eu conheço cada um pelo canto. Marina sorriu timidamente. Deve parecer muito simples para você. Parece tranquilo. Eu não me lembro da última vez que parei para observar pássaros, Gabriel admitiu. Minha manhã normalmente começa com o despertador às 5:30, café rápido enquanto leio e-mails e correria até o hospital. Não deve sobrar tempo para você mesmo. Não sobra mesmo. Por isso estar aqui com você é tão diferente. A garçonete se aproximou, e Gabriel notou como Marina se encolheu ligeiramente, evitando contato visual. Ele fez o pedido para os dois, café e fatias de torta de maçã, dando tempo para que ela se acalmasse. Marina, ele disse quando ficaram sozinhos novamente. Posso perguntar como está se sentindo agora? Fisicamente, quero dizer. Ela tocou inconscientemente o peito. Meu coração está acelerado, mas não é desconfortável como costuma ser. É diferente. Diferente como? Quando fico ansiosa, normalmente, sinto medo, vontade de fugir. Agora sinto nervosismo, mas também... Ela hesitou corando. Também o quê? Também uma sensação boa, como se estivesse viva de uma forma que nunca estive antes. As palavras de Marina atingiram Gabriel profundamente. Ele se deu conta de que sentia exatamente a mesma coisa, uma vitalidade que não experimentava há anos, uma sensação de estar genuinamente presente no momento. Eu entendo perfeitamente o que você quer dizer, ele disse. Eles conversaram por 2 horas. Gabriel descobriu que Marina tinha uma inteligência aguçada e uma forma poética de ver o mundo. Ela lhe contou sobre seus livros favoritos, sobre como havia aprendido a bordar escutando as histórias da avó, sobre seus sonhos simples, mas profundos. Qual é seu maior sonho? Gabriel perguntou. Marina ficou em silêncio por um longo momento. Promise que não vai rir? Prometo. Eu sonho em ter uma pequena loja de costura. Nada grande, apenas um lugar onde mulheres possam vir para reformar roupas, fazer enxovais de bebê, coisas assim. Seus olhos brilharam. E que seja também um lugar onde elas se sintam à vontade para conversar, tomar um café, se apoiar mutuamente. É um sonho lindo, Marina. Por que não o realiza? Dinheiro, principalmente. E coragem. Seria preciso conversar com muitas pessoas, lidar com clientes, fornecedores. Ela balançou a cabeça. Não sei se conseguiria. Conseguiria sim. Você só precisa acreditar em si mesma. É fácil falar quando se é como você, Marina disse, mas sem amargura. Confiante, bem-sucedido. Marina, posso confessar algo?
Estou nervoso desde ontem à noite. Mudei de roupa 3 vezes hoje de manhã. Não me lembro de ficar tão ansioso por um encontro desde a adolescência. Ela o encarou surpresa. Sério? Sério. Você me afeta de uma forma que não consigo explicar. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Marina brincava nervosamente com a borda da xícara de café, e Gabriel podia ver a batalha interna que se desenrolava em sua mente. Gabriel, ela disse finalmente, preciso perguntar uma coisa. Qualquer coisa. O que você quer de mim? Porque eu não sei como funciona isso. Encontros, relacionamentos, não sei o que é esperado de mim. Gabriel respirou fundo. Era uma pergunta justa e merecia uma resposta honesta. Eu quero conhecer você. Quero passar tempo com você, conversar com você, descobrir quem é Marina Silva além da paciente tímida que conheci no meu consultório. Ele fez uma pausa. E se você deixar, quero cuidar de você. Não porque você precisa de cuidados, mas porque quero fazer parte da sua vida. Os olhos de Marina se encheram de lágrimas. Ninguém nunca quis cuidar de mim antes. Além da vovó, claro. Então deixe que eu seja o primeiro. Ato Pusnias, nas semanas que se seguiram ao primeiro encontro, Gabriel e Marina desenvolveram uma rotina única. Ele passou a viajar para Campinas todos os fins de semana, e eles se encontravam no café literário ou passeavam pelos parques da cidade. Gabriel descobriu que Marina tinha um conhecimento impressionante sobre literatura, história local e botânica, assuntos que ela havia estudado sozinha, por pura curiosidade. Marina, por sua vez, começou a se abrir gradualmente. Suas respostas monossilábicas deram lugar a conversas longas e profundas. Ela ainda corava frequentemente e evitava contato visual em momentos mais íntimos, mas Gabriel notou que ela estava ficando mais confortável em sua presença. Em um sábado particularmente quente de abril, Gabriel sugeriu que fossem ao Parque Taquaral. Podemos alugar um pedalinho, ele disse. É tranquilo, privado. Marina hesitou. Não sei nadar muito bem. Não vamos nadar, apenas pedalar no lago, e eu estarei com você. A confiança em sua voz a tranquilizou. Tudo bem, então. No parque, Gabriel observou Marina relaxar de uma forma que ainda não havia presenciado. Longe das pessoas e do movimento urbano, ela parecia mais à vontade. Eles pedalaram até o centro do lago e pararam, deixando o pedalinho flutuar suavemente. É bonito aqui, Marina disse, observando os patos que nadavam próximos. Obrigada por me trazer. Obrigado por vir, Gabriel respondeu. Marina, posso perguntar uma coisa? Ela o encarou, notando o tom mais sério em sua voz. Como você se sente em relação a nós, ao que está acontecendo entre nós? Marina ficou vermelha instantaneamente, mas não desviou o olhar como costumava fazer. Estou confusa, ela admitiu. Feliz, mas confusa. Confusa como? Você é a primeira pessoa que demonstra interesse em mim. Não sei se o que sinto é real ou se é apenas gratidão. Ela fez uma pausa. E tenho medo. Medo de quê? De não ser suficiente para você, de você perceber que sou mesmo estranha demais, inexperiente demais. Sua voz ficou mais baixa. De você querer coisas que eu não sei como dar. Gabriel sentiu o coração apertar. Ele se inclinou para frente, cuidadosamente alcançando a mão dela. Marina se enrijeceu por um momento, mas não se afastou. Marina, olha para mim. Ela ergueu os olhos castanhos, vulneráveis e assustados. Primeiro, você é mais que suficiente. Você é extraordinária. Segundo, não existe forma errada de sentir ou de ser em um relacionamento. Cada pessoa tem seu ritmo, suas necessidades. Mas você está acostumado com mulheres que sabem que já esqueça as outras mulheres. Gabriel disse firmemente. Elas não importam. O que importa é você e eu, aqui, agora. Marina olhou para as mãos entrelaçadas. Gabriel, eu preciso te contar algo. Pode falar. Quando eu disse que nunca fui tocada por um homem, não estava exagerando. Eu nunca, nem mesmo um beijo. Sua voz era quase um sussurro. Às vezes me pergunto se há algo errado comigo fisicamente. Se conseguiria, se saberia como. Gabriel apertou gentilmente sua mão. Marina, não há nada errado com você. Absolutamente nada. Como você pode ter certeza? A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de vulnerabilidade e necessidade.
Gabriel se deu conta de que Marina não estava apenas compartilhando seus medos. Ela estava pedindo reasseguramento de uma forma que ele nunca havia experimentado antes. Porque quando olho para você, quando estou perto de você, sinto uma atração genuína, não apenas física, mas emocional também. Ele fez uma pausa. E porque quando você corou no meu consultório pela primeira vez, quando tocou inconscientemente o peito, quando falava sobre seu coração, quando sorriu timidamente, quando disse que gostava de observar pássaros, em todos esses momentos, você despertou algo em mim que eu não sabia que ainda podia sentir. Marina o encarou, seus olhos brilhando. Mesmo eu sendo tão inexperiente. Especialmente por isso, Gabriel disse. Sua inocência não é um defeito, Marina. É um presente. Em um mundo onde tudo parece calculado e superficial, você é genuína. Sua inexperiência significa que qualquer coisa que descobrirmos juntos será nova, especial, nossa. Eles ficaram em silêncio. A tensão sexual sutil, mas presente pela primeira vez, desde que se conheceram. Gabriel podia ver Marina processando suas palavras, lutando entre o medo e o desejo. Gabriel, ela disse finalmente, se eu quisesse experimentar algumas coisas, você teria paciência comigo? O coração de Gabriel disparou, toda a paciência do mundo. Mesmo que eu fosse muito lenta, muito assustada, especialmente então. Marina respirou fundo, parecendo tomar uma decisão importante. Eu gostaria de tentar, mas não sei como. Gabriel se aproximou ligeiramente no pedalinho, cuidando para não assustá-la. Podemos começar devagar. Apenas o que você se sentir confortável. Como seria um beijo? A pergunta saiu em um sussurro, e Marina imediatamente corou furiosamente. Gabriel sorriu com ternura. Quer descobrir? Ela assentiu, quase imperceptivelmente. Gabriel se moveu com cuidado extremo, dando a ela tempo para se afastar se quisesse. Quando seus rostos ficaram próximos, ele parou. Tem certeza? Tenho, ela sussurrou. O primeiro beijo foi suave, delicado, mais um toque de lábios do que propriamente um beijo. Marina se enrijeceu inicialmente, mas quando Gabriel começou a se afastar, ela o segurou pelo braço. Não pare, ela murmurou. O segundo beijo foi mais longo, mais profundo. Gabriel sentiu Marina relaxar gradualmente, seus lábios se movendo timidamente contra os dele. Quando finalmente se separaram, ela estava sem fôlego, seus olhos arregalados de surpresa e algo que parecia maravilhamento. Foi assim que imaginei, ela disse, tocando os próprios lábios. Como assim? Suave, gentil, especial. Ela o encarou. É sempre assim? Gabriel sorriu. Nem sempre, mas com a pessoa certa, sim. Marina sorriu de volta, e pela primeira vez desde que se conheceram, Gabriel viu confiança genuína em seus olhos. Após o primeiro beijo no lago, algo fundamental mudou entre Gabriel e Marina. Ela ainda era tímida, ainda corava facilmente, mas havia uma nova intimidade entre eles, uma conexão que ia além da atração física. Gabriel descobriu que Marina tinha uma curiosidade natural sobre tudo, incluindo sobre relacionamentos íntimos. Durante a semana, eles começaram a conversar por telefone todas as noites. Gabriel ligava após terminar suas consultas e eles conversavam por horas sobre tudo e nada. Marina lhe contava sobre seu dia cuidando da avó, sobre os bordados que estava fazendo, sobre os livros que lia. Gabriel compartilhava histórias do hospital, mas sempre omitindo detalhes que pudessem preocupá-la. Gabriel, Marina disse durante uma dessas conversas noturnas, posso fazer uma pergunta muito pessoal? Sempre pode. Como era com outras mulheres? Quero dizer, ela hesitou, claramente lutando para encontrar as palavras certas. Você quer saber sobre minha experiência sexual? Gabriel perguntou gentilmente. Sim, não para me comparar, mas para entender, para saber o que esperar. Gabriel se acomodou melhor na poltrona de seu apartamento em São Paulo. Era uma conversa que sabia que teriam eventualmente, e admirava a coragem de Marina para iniciá-la. Com outras mulheres foi diferente, mais físico, menos emocional. Na maior parte das vezes, era sobre satisfação mútua, mas não havia a conexão que sinto com você. Mas elas sabiam o que estavam fazendo. Eu não sei nada. Marina, conhecimento técnico se aprende. Conexão emocional é algo raro.
Prefiro muito mais estar com alguém que me faça sentir o que você me faz sentir, mesmo que precise ensinar tudo. Você realmente teria paciência para me ensinar? A vulnerabilidade na voz dela fez o coração de Gabriel acelerar. Toda a paciência do mundo. E não seria ensinar, seria descobrir juntos. Sua inexperiência torna tudo novo para mim também. Como assim? Porque com você, cada toque, cada beijo, cada descoberta será sobre nós dois, não sobre técnica ou performance. Será sobre intimidade real. Marina ficou em silêncio por um longo momento. Gabriel, eu quero experimentar mais coisas com você, mas tenho medo de te decepcionar. Impossível, Gabriel disse firmemente. Você não pode me decepcionar sendo você mesma. Mesmo se eu for desajeitada. Mesmo se não souber o que fazer. Especialmente então. Marina, posso confessar algo? Pode. A ideia de ser o primeiro homem a te tocar, a te beijar direito, a te mostrar como é ser amada, é algo que me excita mais do que qualquer experiência que já tive. O silêncio do outro lado da linha foi quebrado por um suspiro suave. Marina, você está bem? Estou. É só que ninguém nunca falou comigo assim, como se eu fosse desejável. Você é mais que desejável. Você é irresistível. No sábado seguinte, quando Gabriel chegou a Campinas, Marina o esperava com uma determinação que ele nunca havia visto antes. Ela usava um vestido amarelo que realçava seus olhos castanhos e havia deixado os cabelos soltos. Oi, ela disse quando ele se aproximou, e pela primeira vez ela não desviou o olhar. Oi, você está linda. Obrigada. Ela respirou fundo. Gabriel, conversei com vovó. Gabriel franziu a testa, preocupado. Sobre nós? Sim. Contei que estou saindo com alguém que é importante para mim. Marina sorriu timidamente. Ela quer conhecer você. Sério? E o que você disse sobre mim? Que você é médico, que é gentil comigo, que me faz feliz. Ela fez uma pausa. Ela disse que nunca me viu tão radiante. Gabriel sentiu uma emoção estranha, orgulho, ternura e algo mais profundo. Eu ficaria honrado em conhecer sua avó. Hoje? Se você quiser. Marina assentiu, mas Gabriel notou nervosismo em seus olhos. Só. Ela pode fazer muitas perguntas. Vovó é muito protetiva comigo. É natural, ela te criou, te ama. Eles caminharam até a casa de Marina. Uma construção simples, mas bem cuidada, com um jardim cheio de flores que Gabriel imaginou que ela mesma cultivava. Quando abriram o portão, uma senhora pequena e elegante apareceu na varanda. Vovó, este é Gabriel, Marina disse, visivelmente nervosa. Dona Conceição desceu os degraus lentamente, apoiada em uma bengala, e estudou Gabriel com olhos afiados e inteligentes que lembravam os de Marina. Então você é o médico que tem deixado minha neta nas nuvens, ela disse, estendendo a mão. Gabriel sorriu, gostando imediatamente da franqueza da senhora. É um prazer conhecê-la, Dona Conceição. Marina fala de você com muito amor. Espero que sim. Somos só nós duas no mundo. Ela o estudou por mais um momento. Você parece um bom rapaz. Entre, vamos conversar. A casa era pequena, mas aconchegante, repleta de trabalhos de bordado que Gabriel reconheceu como sendo de Marina. Dona Conceição serviu café e bolo, observando atentamente a interação entre Gabriel e sua neta. Marina me contou que vocês se conheceram no hospital, ela disse durante a conversa. Sim, ela veio para uma consulta cardiológica. E você costuma convidar todas suas pacientes para sair? A pergunta foi feita com um sorriso, mas Gabriel detectou a proteção por trás dela. Não, senhora, Marina é especial. Como assim especial? Gabriel olhou para Marina, que observava a conversa com ansiedade visível. Ela é genuína, inteligente, gentil. Tem uma forma única de ver o mundo que me fascina. Dona Conceição assentiu aprovadoramente. E suas intenções com minha neta são... Vovó, Marina protestou mortificada. É uma pergunta justa, Gabriel disse. Dona Conceição, pretendo cuidar de Marina, respeitá-la, e se ela permitir, amá-la da forma que ela merece. A resposta claramente surpreendeu a senhora, que estudou Gabriel com renovado interesse. Marina nunca trouxe um rapaz aqui antes, ela disse finalmente. Na verdade, nunca demonstrou interesse por ninguém. Você deve ser muito especial para ter conquistado o coração da minha menina. Acho que é o contrário. Foi ela quem conquistou o meu.
Dona Conceição sorriu genuinamente pela primeira vez. Fico feliz em ouvir isso. Marina merece ser amada. Mais tarde, quando estavam saindo, Dona Conceição segurou o braço de Gabriel. Doutor, minha neta é inocente em todos os sentidos. Por favor, seja gentil com ela. Prometo, Gabriel disse sinceramente. E doutor, obrigada por fazer minha menina sorrir de verdade pela primeira vez em anos. 2 semanas depois da visita à casa de Marina, Gabriel percebeu uma mudança significativa nela. O encontro com Dona Conceição havia sido um marco. Pela primeira vez, Marina havia assumido publicamente que tinha um relacionamento, e isso lhe dera uma confiança nova. Durante suas conversas telefônicas, ela havia se tornado mais ousada, fazendo perguntas sobre intimidade que antes a deixariam mortificada. Gabriel respondia com honestidade e carinho, sempre enfatizando que não havia pressa para nada. Gabriel, ela disse durante uma ligação na quinta-feira. Posso te pedir uma coisa? Claro. No sábado, quando você vier, você poderia ficar mais tempo? Talvez passar a noite aqui. Gabriel sentiu o coração acelerar. Marina, tem certeza? Não quero pressionar você. Tenho certeza. Vovó vai passar o fim de semana na casa da vizinha. Elas combinaram de assistir uma maratona de filmes antigos. Marina fez uma pausa. Seria nossa primeira vez, sozinhos de verdade. E o que você gostaria que acontecesse quando estivermos sozinhos? Eu quero descobrir como é. Estar com você, completamente. Gabriel fechou os olhos, tentando controlar sua própria reação. Marina, você tem certeza absoluta? Porque uma vez que começarmos, quero que seja perfeito para você. Tenho certeza, confio em você. No sábado, Gabriel chegou a Campinas no final da tarde, carregando uma pequena mala. Marina o esperava no portão, usando um vestido branco simples que a fazia parecer quase etérea. Seus olhos brilhavam com uma mistura de nervosismo e determinação. Vovó já foi para a casa da dona Eulália, ela disse quando ele se aproximou. Como você está se sentindo? Nervosa, animada, assustada, tudo ao mesmo tempo. Gabriel a abraçou gentilmente. Não precisamos fazer nada além do que você se sentir confortável. Eu sei. É por isso que quero fazer tudo. Eles jantaram na cozinha pequena, mas aconchegante. Marina tendo preparado uma refeição simples, mas deliciosa. Gabriel notou que suas mãos tremiam ligeiramente enquanto servia o vinho que ele havia trazido. Marina, ele disse, cobrindo a mão dela com a sua, se em qualquer momento você quiser parar, é só dizer. Não vou ficar chateado ou desapontado. Eu sei, mas não quero parar. Quero sentir tudo. Após o jantar, eles se sentaram na pequena sala. Marina visivelmente lutando contra o nervosismo. Posso perguntar uma coisa? Ela disse finalmente. Sempre. Como funciona? Para uma mulher que nunca... Você sabe. Gabriel se aproximou dela no sofá. Quer que eu te mostre? Devagar, no seu ritmo. Ela assentiu, respirando fundo. Gabriel começou com beijos suaves, deixando Marina se acostumar com sua proximidade. Gradualmente ela relaxou, seus lábios respondendo aos dele com crescente confiança. Quando ele começou a acariciar seu rosto, seu pescoço, ela suspirou suavemente. Está bom? Ele murmurou contra seus lábios. Muito bom. Ela sussurrou de volta. Gabriel continuou explorando com paciência infinita, sempre observando as reações de Marina, sempre dando a ela tempo para se acostumar com cada nova sensação. Quando finalmente sugeriu que fossem para o quarto, ela o pegou pela mão e o guiou pelos corredores familiares da casa. O quarto de Marina era simples, mas aconchegante, com uma cama de solteiro coberta por uma colcha, que Gabriel reconheceu como sendo bordada por ela. Havia fotografias de seus pais na mesinha de cabeceira e livros empilhados no chão. É pequeno, Marina disse, de repente, self-conscious. É perfeito, Gabriel respondeu sinceramente. É seu. Ele se sentou na beira da cama e a puxou gentilmente para ficar entre suas pernas. Marina, você é linda, ele disse, olhando nos olhos dela. Mesmo sem experiência, especialmente sem experiência. Significa que tudo será nosso, único. Gabriel passou a próxima hora mostrando a Marina como era ser tocada com reverência, com amor. Cada carícia era seguida de beijos, cada descoberta celebrada com palavras suaves. Quando ela finalmente se entregou completamente,
Foi com uma confiança que surpreendeu ambos. Eu te amo. Ela sussurrou quando estavam entrelaçados depois, sua cabeça no peito dele. Eu também te amo. Gabriel respondeu, percebendo que estava falando a verdade mais pura que já havia dito. Gabriel? Obrigada por me fazer sentir normal, desejada, amada. Gabriel a beijou no topo da cabeça. Obrigado por me lembrar do que é amor de verdade. Eles ficaram acordados até tarde, conversando sobre o futuro, sobre sonhos, sobre a vida que poderiam construir juntos. Gabriel sabia que havia encontrado algo raro e precioso em Marina, não apenas amor, mas uma parceira que o fazia querer ser a melhor versão de si mesmo. E Marina, pela primeira vez na vida, se sentiu completa, amada e pronta para abraçar todas as possibilidades que o futuro poderia trazer.